pé para a leitura bíblica. Hoje a nossa meditação tem o tema O Deus que Livra, e ela é baseada no relato do grande livramento de Deus ao povo de Israel quando ele abriu o Mar Vermelho. Esse relato se encontra em Êxodo 14. Nós vamos ler o versículo 5 novamente e os versículos 9 e 10. Amém? Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Versículo 9. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hahirote, de fronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Até aqui oremos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós te glorificamos e te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa nesse domingo, Senhor, pelo prazer, Senhor, de poder estar na tua presença e ouvir mais da tua palavra, Senhor. Meu Deus, é um prazer estarmos em família, Senhor, entre irmãos, Senhor, aprendendo sobre a sua palavra, louvando ao Senhor. Oh, meu Deus, nós te pedimos, abre o nosso entendimento para que nós compreendamos outras lições, mais lições do texto bíblico, Pai, que se encontra em Êxodo. Ah, meu Deus, abre o nosso entendimento, nos ajuda, Senhor, a guardar tudo aquilo que for ser ensinado no nosso coração, Senhor, para que nós pratiquemos a sua palavra, Senhor, para que ela realmente produza vida dentro de nós. Senhor, nós te glorificamos pelo seu amor, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas, meu Deus, nas tuas mãos. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, nós muitas vezes lemos a Bíblia como se fossem vários textos assim de forma isolada. E isso traz muitos problemas para a gente quando a gente faz esse tipo de leitura. Porque, na verdade, a Bíblia é uma história. Ela trata do projeto, do plano de Deus para o seu povo. E quando nós fazemos esse tipo de leitura, nós começamos a recordar um ensinamento que muitas vezes não é tratado, que é a soberania de Deus na história. Muitas vezes a gente está assistindo um determinado programa de rádio ou de televisão e a gente fica com a impressão de que sempre o homem está pecando e Deus vai lá no final e conserta todas as coisas. Mas quando nós fazemos uma leitura diferente da Bíblia, nós vemos que existe um projeto de Deus de resgate da humanidade que se perdeu. E nós entendemos que Deus sempre esteve no controle, que Deus sempre foi e é e sempre será soberano na história. E essa é a visão mais bíblica que nós podemos ter da Bíblia Sagrada. Deus fazendo um resgate do seu povo. Para esse resgate, muitas vezes Deus nos coloca em situações que aos nossos olhos são situações difíceis, são situações que nós não gostaríamos de estar, que nós chamamos de provações. Situações que Deus permite que nós enfrentemos, para quê? Para cumprir os seus propósitos eternos, com um objetivo que nós vamos entender mais adiante. Mas tudo que Deus permite de dificuldade, de adversidade na nossa vida, nós temos que saber que, assim como está descrito na palavra de Deus, Ele não faz nada para nos causar dano. Tudo que Ele faz é com um propósito, para nos dar esperança e um futuro eterno. É isso que nós encontramos em Jeremias 29:11.
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Mesmo quando nós estamos em uma situação adversa, que Deus permite que nós estejamos, isso faz parte do propósito de Deus para o crescimento do povo dele. O Senhor, Ele lança realmente essas provas para permitir que nós cresçamos espiritualmente, para permitir que nós realmente passemos a depender mais dEle, para que a nossa fé nele, o nosso relacionamento com Ele seja aumentado. E também tem um outro objetivo, para que em meio ao livramento de Deus, o nome do Senhor seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja conhecido entre as pessoas, através da nossa vida, através do livramento do Senhor. O texto de Êxodo 14 é um dos textos que a gente vê mais pregações, porque no Antigo Testamento foi a revelação mais extraordinária do poder de Deus. Pensando em todas as coisas maravilhosas que Deus fez no seu povo, quando Ele abriu o Mar Vermelho, foi realmente a situação mais extraordinária de todas. Porque as regras da natureza, aquilo que era natural foi rompido. E Deus mostrou o seu poder diante do seu povo de maneira que não é questionável. De maneira inquestionável. E é por isso que nós vemos que muitas vezes a gente ouve pregação sobre esse capítulo, Êxodo 14, porque é um capítulo que mostra toda a glória e o poder de Deus, a revelação máxima de Deus no Antigo Testamento. Hoje nós vamos também nos ater ao capítulo 14 de Êxodo, vamos refletir sobre o relato bíblico. Para tanto, se você puder também colocar em Êxodo 14, de 1 a 4. Diga aos israelitas, está numa outra versão, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Midol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, Deus falando, endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Nesses 4 primeiros versículos, infelizmente, muitas vezes a gente nem ouve, durante a exposição, porque são difíceis de serem tratados, Muitas vezes a gente pula, vai pro resto. E a gente deixa essa parte do relato bíblico, que é uma parte muito importante. Porque nessa parte a gente vê que o motivo dos israelitas enfrentarem aquela dificuldade. E diferente do relato, que parece que eles simplesmente chegaram naquela situação de problema, a gente entende que aquilo foi um plano de Deus, que foi algo necessário para o crescimento do povo de Deus. O que nós vemos? Para muitas pessoas, esse relato ele se baseia no quê? Os israelitas foram libertos do Egito, onde eles eram escravos. Depois, o que aconteceu? Faraó se arrependeu de ter libertado os escravos judeus, hebreus, e ele foi com todo o seu exército para reaver os escravos que haviam fugido. Para muitos, a história se resume a isso. Só que qual é o problema de falar sobre esse relato dessa forma? Deus não está nessa história. Deus só aparece no final e resolve todas as coisas. A gente tirou Deus da história. E não é assim que é a história. A gente não pode. Nós devemos ser fiéis à Escritura e pregar ela como ela é, mesmo que algumas coisas sejam de difícil compreensão. Por quê? Porque nós nos submetemos à vontade de Deus. Nós aceitamos a grandeza e a soberania de Deus na história. Foi Deus que
que mudou a rota do povo de Israel, foi Deus que permitiu que a Faraó mudasse de opinião e decidisse voltar e perseguir o povo de Israel com todo o seu exército. Mas nós sabemos que essa crise, ela teve como disse antes, um propósito, um plano glorioso, e nós vamos entender qual era esse plano glorioso. Nós, com esse trecho, aprendemos que Deus ele tem propósitos. E realmente, às vezes, nós enfrentamos situações adversas, provações. Nós não estamos isentos de provações, porque isso faz parte do nosso crescimento. Mas nós temos que ter certeza que Deus está conosco, Ele está no controle. Deus nunca perde o controle da situação, Ele sempre tem todo o poder. E Ele livra os seus. Como a Bíblia nos diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sejam dificuldades, sejam momentos de alegria, sejam dores, sofrimentos, tudo que nós passamos coopera para o bem, para o nosso crescimento espiritual. Continuando, em Êxodo 14, versículos 10 e 12, nós vemos que, ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz? Seremos escravos dos egípcios? Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Nesse trecho a gente vê uma coisa bem contraditória, né? Eles viram, né, o exército de Faraó se aproximando. A primeira atitude deles foi clamar ao Senhor. E a segunda atitude deles foi colocar Moisés, o servo do Senhor, na parede. Resolve a situação. Foi você que tirou a gente do Egito, agora resolve aí. E isso é bem contraditório, né? Porque o povo de Israel, eles começaram pela ação correta. Aquilo que nós devemos fazer diante de uma dificuldade, a primeira ação nossa é clamar ao Senhor, é pedir a intervenção do Senhor, é pedir que o Senhor, Ele haja naquela situação. E é isso que nós devemos fazer, nós devemos orar, clamar ao Senhor, clamar aquela oração de desespero, de angústia, pedindo a Deus profundamente que Deus nos livre, que Deus nos cure, que Deus nos salve diante de uma dificuldade. E o povo de Israel, eles começaram bem. Só que aquela coisa, você abre os olhos depois da oração e vê que está tudo do mesmo jeito. A gente não sabe quanto tempo o povo de Israel orou. A gente sabe que eles clamaram ao Senhor e não foi imediata a resolução daquela situação. Não foi assim instantânea, assim que acabou de orar, de repente o cenário era outro, não tinha mais Faraó, não tinha nada. Não, eles abriram os olhos, continuavam com aquela situação diante deles. Então, já que eles rogando, clamando, eles não obtiveram a resposta que eles esperavam, da forma como eles esperavam, no tempo que eles esperavam, imediata, então eles partem para uma outra tentativa, que é a de colocar Moisés na parede. Colocando Moisés, apertando Moisés, meio que obrigando Deus a tomar alguma providência naquela situação. Vamos apertar, como não dá para apertar, né, obrigar a Deus, vamos maltratar o servo dele, daí Deus vai ver isso, vai agir aqui. E é isso que eles fazem, eles começam a reclamar com Moisés e falar para ele: ué, mas era melhor a gente ter sido escravo no Egito, a gente veio aqui para morrer no deserto? E eles começam a questionar tudo aquilo que Deus tinha feito de grandioso por eles, né? Parece que, quando a gente lê esse relato, parece que Deus não mandou aquelas pragas para fazer com que eles fossem libertos do Egito, né? Parece que é um povo que não conhecia Deus nem um pouco. E que achou que a melhor medida naquele momento era pressionar Moisés para obrigar Deus a agir. E nós vemos que eles acharam que eles estavam nas mãos de Faraó. Eles esqueceram que o tempo todo eles estavam nas mãos de Deus. Quando eles saíram do Egito, vocês pensam que Deus simplesmente deixou eles, já livrei eles, agora é com vocês. Não.
Deus estava junto com eles. Vocês se lembram da coluna de fogo que os acompanhava durante a noite, da nuvem que acompanhava durante o dia, protegendo aquele povo? Deus sempre esteve com eles. Eles nunca foram abandonados. E o povo de Israel, ele clamou, mas ele desanimou muito rapidamente. Ele foi impaciente. Ele simplesmente não quis esperar a resposta de Deus àquele clamor. E quanto a nós, como é a nossa oração? Como é o nosso clamor? Será que quando a gente ora para Deus, nós somos persistentes na oração? A Bíblia nos fala daquele caso da viúva que ficava diante do juiz e ficava falando: julgue a minha causa, julgue a minha causa. E o juiz, mesmo sendo ímpio, mesmo sendo um juiz mau, de tanto ela insistir, o juiz, ele foi e julgou a causa da viúva. E nós sabemos que Deus é um juiz justo, e Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. E nós devemos ser persistentes nas nossas orações. Não que Deus não tenha ouvido a primeira oração, mas isso é o quê? Para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a gente, porque na primeira pedido, a gente nem precisa falar, Deus já conhece os nossos problemas, mas nós fazemos isso, por quê? Porque nós precisamos orar e buscar e sentir que realmente Deus está conosco, e nós só fazemos isso quando nós começamos a buscar a Deus. E o que acontece? Será que quando nós oramos, nós clamamos a Deus em prol de algo, nós oramos com espírito humilde? Ou será que nós oramos exigindo as coisas de Deus? Né? Tem que ser assim, tem que ser dessa forma, tem que ser nesse tempo. Se não for nesse tempo, não adianta. Muitas pessoas têm esse costume de orar decretando a Deus. E quem somos nós diante de um Deus tão poderoso, tão grandioso, que fez os céus e a terra, para decretarmos, para darmos ordem em Deus? Quem somos nós? Quando nós oramos a Deus, pedindo um livramento, pedindo uma cura, pedindo que Deus nos restaure, que Deus faça alguma obra que nós precisamos, nós também temos que saber esperar a resposta de Deus no tempo de Deus. E manter a nossa confiança em Deus durante esse tempo, durante o tempo em que o Senhor, ainda não respondeu. Acho que todos nós aqui, já mudando de canal de televisão, nos deparamos com pregações em que as pessoas elas dão ordem, decretam, mandam em Deus, falam que você tem que desafiar Deus, porque se Deus não fizer aquilo que você orar, então Ele não é Deus. Acho que todos nós já nos deparamos com esse tipo de discurso, né, na televisão. E não podia ser mais absolutamente antibíblico esse tipo de ensino, porque nós não podemos. É lógico, Deus, em sua misericórdia, Ele entende as aflições do coração humano. Quando nós pedimos e nós precisamos daquilo, e Deus entende a nossa oração cheia de desespero. Ele entende, só que existe a diferença entre orar com desespero e orar com orgulho, com soberba, achando que Deus é seu servo, e Deus não é seu servo, Ele é Senhor de todo mundo, é Senhor da criação. E o maior exemplo bíblico de como Deus ele é soberano e que não cabe ao homem julgar a Deus, a gente vê na própria história de Jó. Por quê? Jó, ele é um homem que ele enfrentou muitos sofrimentos, muitas dificuldades. E ele, mesmo quando a esposa dele falou: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre, ele falou: como você fala, mulher louca? Você falou contra Jeová, você aceitou o bem de Deus e agora o mal você não aceita. O que eu tinha era de Deus, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas o que acontece durante a história de Jó? Nós vemos que Jó ele é visitado por 3 amigos na história dele, no relato bíblico, no livro de Jó. E esses amigos, eles começam a repreender Jó, falar que não, você está sofrendo aquilo que você está sofrendo porque você pecou. São 3 amigos dele que vão fazer visita e começam a repreender Jó. E Jó se sente injustiçado com aquilo. Quando os amigos dele começam a repreender ele como se ele estivesse sofrendo as consequências de seu pecado. Tanto que Jó, em determinado momento, ele não blasfema, mas ele passa a questionar a justiça de Deus.
Nós vemos nos capítulos 38 e 39 que Deus começa a falar com Jó por conta disso. Ele começa a fazer perguntas para Jó, falar coisas para Jó, para que Jó entendesse que não cabia a ele questionar a justiça de Deus ou a sabedoria de Deus. Porque Deus, ele estava acima de tudo aquilo que Jó sabia, conhecia. Nos capítulos 38 e 39, nós vemos Deus fazendo diversas perguntas para Jó. Perguntas do tipo: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Entre muitas perguntas, quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo, enquanto as estrelas da manhã juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Você já deu ordens amanhã ou mostrou a alvorada o seu lugar? Você já foi até as nascentes do mar ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? Deus começa a fazer várias perguntas para Jó, que nós sabemos que nenhum homem poderia responder aquilo. O que Deus estava fazendo quando Ele estava fazendo essas perguntas para Jó? Perguntas que somente o Senhor, que tem o domínio de todas as coisas, que é o Criador de tudo, que controla o funcionamento do mundo, poderia responder. Ele está mostrando para Jó que ele tinha que se sujeitar à vontade de Deus e que não cabia a ele julgar a Deus mesmo diante do sofrimento. Então, depois de receber todos aqueles questionamentos de Deus, em Jó 38 e 39, Jó, no capítulo 40, ele responde o seguinte para Deus, depois de todas as perguntas, de coisas que Jó não conseguia entender. Jó, ele vai e responde assim para o Senhor: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Jó, depois de ser questionado por Deus, ele percebe que ele não sabia nada, que ele não tinha o direito, ele não tinha a capacidade de colocar em dúvida os planos gloriosos de Deus e os motivos de Deus, porque Deus faz todas as coisas segundo seus propósitos, como a gente viu, não para causar dano, mas para dar esperança e um final eterno. Nós devemos examinar o modo como nós andamos nos dirigindo a Deus. Como falado antes, é certo que Deus tem misericórdia da nossa desespero. Ele sabe da nossa urgência em obter aquilo que nós oramos. Mas Ele continua governando. Ele continua no controle. E nós devemos confiar no seu amor, no seu livramento, no seu poder nas nossas vidas. E essa confiança em Deus nós vemos na figura de Moisés. Porque enquanto o povo primeiro clamou e depois foi tirar satisfação com Moisés, ele respondeu o seguinte para o povo. Nós vemos em Êxodo 14, 13 a 14. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente se acalmem. O que é que Moisés pediu para o povo? Fiquem firmes, calma, tenham paciência, aguentem. Deus vai nos livrar, Deus vai batalhar por nós, não vamos ser nós que teremos que lutar contra o faraó. Deus dará um livramento. Deus fará algo para nos livrar. Ele teve confiança no Senhor. Nós vemos que ele tem uma postura diferente do povo de Israel diante da mesma adversidade, do mesmo problema, porque ele sabia que Deus estava no controle. E realmente, Deus lutou pelo povo.
Depois desse item, nós vemos Deus falando para Moisés e para o povo de Israel que eles deveriam marchar. Mas aquela coisa, marchar para onde? Tem um mar aqui na frente. Deus fala para Moisés pegar a vara e estender na direção do mar. E quando Moisés fez isso, o mar se abriu. O povo de Israel, ele começou a passar pelo mar. E Deus, ele foi atrasando os egípcios. Quando o povo já estava numa determinada distância, os egípcios passaram a segui-los, a persegui-los com carruagens, com exército, indo atrás do povo de Deus. Mas assim que o povo de Deus acabou de passar, Moisés, ele ergueu novamente a vara na direção do mar, e as águas, elas voltaram ao seu lugar, e nós sabemos que o exército do Egito foi completamente destruído. Faraó, seus cavalos, seus cavaleiros. É por isso que nós vemos na Bíblia que uns confiam em cavalos, outros em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Deus vivo. O exército de Faraó era o que havia de maior em termos de exército na época. Se nós pensarmos no dia de hoje, o exército dos Estados Unidos, o exército da Rússia, e aqueles homens simples, homens que tinham sido escravos a vida inteira, que não tinham nenhum tipo de preparo militar. O que aconteceu? Eles nem precisaram lutar. Deus, ele deu a vitória para o seu povo. Nós sabemos que Deus é todo poderoso e que ele podia ter livrado o povo de Israel sem que eles nem sequer tivessem que passar por momentos de dificuldade. Deus é todo poderoso, ele podia ser que nós queremos um Deus todo poderoso que pode transportar algo de um lugar para outro. Se ele quisesse, ele colocava o povo dele lá direto em Canaã. Mas havia um propósito. O povo de Israel precisava ser amadurecido na sua fé. Eles precisavam crescer espiritualmente. Vocês viram, no primeiro desafio do povo de Israel, depois que eles tinham testemunhado aos grandes sinais de Deus, o que eles fizeram? Já questionaram a Deus. Eles ainda não eram maduros na sua fé, eles ainda precisavam de muito crescimento espiritual. O que aconteceu? Deus, ele permitiu que eles não tivessem um caminho fácil, para quê? Para que aquele povo, ele crescesse espiritualmente. Deus, ele permite esse tipo de dificuldade ao seu povo. Qual a finalidade, qual é o propósito de Deus nas dificuldades que nós enfrentamos? A salvação. Deus quer salvar o seu povo. Nós sabemos que nós somos salvos, a salvação, ele é um processo. Basicamente composto de 3 etapas. Justificação, quando Deus, através do sangue de Jesus Cristo, ele nos declara justos, ele nos justifica diante de Deus, ele nos perdoa dos nossos pecados. Daí nós nascemos de novo, é a regeneração, nós nos tornamos uma nova pessoa, uma nova criatura, nascemos de novo. Então, começa o processo de santificação. É um processo que vai durar toda a nossa vida. Nesse processo, muitas vezes nós temos que enfrentar dificuldades, mas é para quê? O processo de santificação, ele visa nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. É como quando a gente se lembra daquela imagem do apóstolo Paulo que fala do espelho. Que nós temos que, é como espelho, nós olhamos para um espelho e ele ainda está embaçado. Mas a cada dia nós vamos, o que vai sendo refletido naquele espelho é a imagem de Cristo, que vai cada vez mais ficando clara e clara e clara na nossa vida, à medida que nós vamos sendo santificados pelo Senhor. E um dos momentos que é usado por Deus para que nós sejamos santificados, para que nós sejamos transformados da nossa essência corrupta, para cada vez ficar mais semelhante a Jesus Cristo, é através dos problemas. É nos problemas que nós nos achegamos a Deus. Que a gente se coloca debaixo das asas do Senhor, a gente clama a Ele, a gente busca a Ele, a gente ora mais, a gente procura dEle a salvação e o resgate das nossas vidas. Muitas vezes é na adversidade que nós buscamos mais ao Senhor.
E é nesse momento, quando Deus nos livra, que Ele nos mostra o seu poder, a sua glória, a sua majestade. E ninguém pode contemplar a glória do Senhor e permanecer o mesmo. Porque essa glória de Deus, ela transforma a vida das pessoas. E nós vemos que... Amém. Nós vemos que depois do que aconteceu com o povo de Israel, em Êxodo 14, 31, isso teve uma consequência para o povo de Israel. Em Êxodo 14, 31, nós vemos o seguinte: Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. O que aquilo produziu? Produziu o temor do Senhor, fez com que aquele povo que não teve medo de colocar o servo de Deus na parede, ele temesse a Deus, ele visse que Deus ele tem todo o poder, que Deus é glorioso, que eles não deveriam questioná-lo. Nós sabemos que ao longo da história, o povo de Israel voltou a pecar, mas Deus nesse momento, mais uma vez, ele mostrou a sua glória para o povo de Israel. Nós vemos que eles também, eles colocaram em Deus a sua confiança depois daquela situação, e também em Moisés, seu servo. Vocês perceberam uma diferença? Uma coisa que produz em nós, quando Deus começa a fazer esse processo de santificação na nossa vida, quando nós vemos o livramento de Deus, nós aprendemos a respeitar as autoridades de Deus, né? A gente começa Moisés, antes, ele tinha simplesmente sido colocado de escanteio, quase, né? Faz alguma coisa. Depois daquele momento, eles viram que eles deveriam tratar com respeito, porque ele era servo de Deus, ele estava lá com uma missão, ele estava a serviço do Deus Todo-Poderoso. Isso produziu o quê? Submissão. Hoje em dia, na verdade, essa é uma das palavras que é mais detestada por todos, submissão, é uma coisa terrível. Nós não sabemos mais respeitar os nossos professores, os nossos líderes, os nossos governantes, todas as pessoas que estão em uma posição de liderança. Muitas vezes a gente vê resistência contra a liderança. E nós vemos que a partir do momento que o povo se volta para Deus, isso também produz nele o quê? Submissão. Não apenas a Deus, mas também aqueles que Deus instituiu para governarem o povo. Deus não instituiu uma anarquia em que todo mundo se autogoverna. Tanto que nós vemos na Bíblia que existe a chamada dos presbíteros, das pessoas que deveriam ser responsáveis, dos evangelistas, aqueles que deveriam pregar, dos diáconos, serviço diaconal, que é aquele que serve dentro da igreja. Deus instituiu não porque um é superior ao outro, como Jesus falou, que o maior é aquele que serve, mas ele instituiu sim essa hierarquia. A igreja não é todo mundo que comanda, não é todo mundo que governa, existe uma hierarquia, e nós precisamos aprender, voltar a ser submissos, mesmo numa sociedade que prega contra qualquer tipo de poder e qualquer tipo de autoridade. Nós que somos cristãos, nós sim nos submetemos às autoridades. E isso, quando nós vamos sendo transformados por Deus, nós vamos vendo que isso é necessário para o nosso crescimento, nos submetermos. Isso, então, nós vemos que houve um processo de contribuição na santificação do povo de Israel. Mas, além disso, o que Deus operou lá, abrindo o Mar Vermelho, não ficou restrito ao povo de Israel. E sabe onde nós vemos na Bíblia que isso não ficou restrito ao povo de Israel? Que aquele sinal, na verdade, ele foi mais longe. Ele alcançou outros lugares. Mostrou às pessoas que Deus, ele era o Deus verdadeiro e Deus todo-poderoso. Sabe como nós vemos isso? Quando nós vamos em Josué 2, versículos 8 a 11. Se puder colocar. Josué 2, versículos 8 a 11. Só para dar um contexto, nós acompanhamos aqui a abertura do Mar Vermelho, foi o começo da peregrinação do povo de Deus até a terra de Canaã. O povo de Deus pecou contra o Senhor.
Então eles ficaram no deserto andando durante 40 anos, porque Deus falou que nenhuma daquelas pessoas que haviam adorado, né, que haviam pecado contra o Senhor, haviam sido idólatras, eles entrariam em Canaã. E o que acontece? Apenas 2 pessoas haviam crido no Senhor, que Ele poderia dar vitória. Quem eram essas pessoas? Josué e Calebe. Então, Moisés, antes de passar o Jordão, tanto que tem aquela música, né? Antes de passar o Jordão, ele passou o comando a Josué. Josué se tornou o líder. Mas aí já haviam se passado 40 anos. E qual foi uma das medidas que Josué adotou? Ele mandou espias para a cidade de Jericó, ficava no começo de Canaã. E esses espias, eles deveriam verificar a cidade e depois trazer as notícias lá para o povo de Israel, antes que eles invadissem. Então, vamos ver o que acontece em Josué 2, versículos 8 a 11. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Vocês têm noção que 40 anos haviam se passado? 40 anos que o povo de Israel, a maioria das pessoas já tinham morrido. Então, quando os espias foram procurar, né, um lugar para se abrigar, eles foram abrigados por uma prostituta chamada Raabe. E essa mulher, né, ela confessou que o Senhor era o Deus dos céus e da terra, por conta do relato de que Deus havia aberto o Mar Vermelho. Às vezes, o testemunho da obra, do livramento de Deus na nossa vida, ele atinge lugares que vão além da nossa compreensão. Deus, às vezes, trabalha e atua e mostra a sua glória para pessoas totalmente distantes. Nós vemos que uma mulher que estava perdida, que estava em meio ao pecado, mesmo ela, por conta daquele relato, ela deu glórias a Deus. Ela glorificou o Deus eterno, ela entendeu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Nós vemos que, além do livramento de Deus, a contribuir na santificação, no processo de salvação do seu povo, ele também impacta outras vidas, impacta pessoas que não conhecem a Deus, que estão distantes de nós. Quando Deus nos livra, quando Deus pega uma pessoa pecadora, má, suja, e transforma aquela pessoa, e Ele primeiro justifica, depois regenera, e depois essa pessoa começa a passar pelo processo de santificação, essa pessoa é um testemunho vivo do livramento do poder de Deus. Deus, Ele tem todo o poder, Ele livra os seus. Na Bíblia nós vemos que Deus livra os seus de diversos sofrimentos, de diversas dificuldades, em meio às batalhas, em meio às guerras. Deus, Ele cura, Deus trata o seu povo. Mas o maior livramento dado por Deus foi quando Deus livrou o seu povo do poder do pecado. O seu povo, todos nós aqui, em algum momento na nossa vida, desde que nós nascemos, até o momento que nós conhecemos a Cristo, nós estávamos sob o poder do pecado, debaixo da condenação. Mas Deus, Ele tinha um plano, um projeto, que começou antes da criação do homem, que foi consumado em Jesus Cristo através do seu sangue derramado na cruz. E é esse sangue que nos limpa de todo pecado, que tira o poder que o pecado tinha de nos escravizar, de nos tornar fantoches. Agora nós somos livres, nós somos libertos pelo poder de Deus. E nós estamos caminhando, nós estamos crescendo. Nós devemos glorificar a Deus, porque Ele é o Deus de livramento. Ele é o Deus que nos livrou e continuará nos livrando. Ele já nos livrou do pecado, mas Ele continua livrando a nossa vida dos riscos, das adversidades. Mas o maior dos livramentos realmente Deus já deu
para todos nós, e nós sabemos que um dia, embora a gente viva num mundo caído, que nós somos sujeitos a coisas ruins, a dificuldades, um dia nós viveremos num local que não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá sofrimento. Por quê? Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele já tomou a chave, o poder da morte e do inferno. E agora nós somos livres pelo poder do sangue de Jesus. Eu passo a palavra para o diretor.